Fala galera, beleza? Estamos de volta aí hoje com mais um vídeo aí, dando uma pequena pincelada aí para quem está começando agora. Hoje é realmente um conteúdo aí bem iniciante para você que não tem nenhum contato aí com programação. Eu vou mostrar um pouco sobre a ferramenta do Visual Studio, vou mostrar aí, explicar um pouco aí essa questão das variáveis, o que é uma variável, o que é uma estrutura condicional. A gente vai fazer um pequeno exemplo aí, uma aplicação console application e uma aplicação web. Então, ao final desse vídeo, você já vai saber, no mínimo, usar a ferramenta e sair rascunhando aí, pelo menos no Hello World, beleza? Bom, para começar, a gente precisa, né, baixar aí o conteúdo, as ferramentas, né, que a gente precisa trabalhar. A própria Microsoft disponibiliza aí o Visual Studio 2019 e versões anteriores na licença Community, que é a licença gratuita aí para estudante. Então, se você pesquisar aí no Google Visual Studio Community 2019, o primeiro site que aparecer, você pode clicar nele e vai dar acesso a essa área aqui, onde ele dá aí um pequeno videozinho, né, mostrando como que é o Visual Studio, e você escolhe a opção Baixar Community. Ele é um setup online, então quando você der duplo clique no executável, ele vai baixar aí, né, na sua máquina em cerca de 1 GB ou mais, né? E ao final dessa instalação, ele vai instalar esse ícone na sua máquina, que é o ícone do Visual Studio. Basicamente, você vai entrar nessa tela. O Visual Studio é uma ferramenta aí para a gente desenvolver, né? Sites, sistemas, qualquer software que esteja ligado, né, às tecnologias da Microsoft. Hoje, a maioria dos sistemas operacionais são Windows, né? Então, é uma tecnologia aí que está bem difundida aí no mercado há muito tempo. Para começar, a gente vai, a partir dessa tela, né, o que você quer fazer, né? A gente vai criar um novo projeto, então a gente acessa a opção Create New Project e ele vai dar sugestão de vários templates para a gente iniciar o nosso projeto. Então a gente tem projeto de teste, projeto de function, projeto de console, de API, de sites web API. Então, assim, é infinidade de opções aí para você trabalhar, até questão de aplicativo com Xamarin e etc. Para a gente brincar um pouco aí, a gente vai fazer um projetinho do tipo console, né? Console Application, que é uma aplicação aí back-end que roda em background. A gente tem a opção de escolher .NET Core ou Net Framework. .NET Core é a framework mais recente, né? Ela é multiplataforma. E a .NET Framework é a mais antiga, né? A mais difundida, que começou lá nas suas versões 1.0 e hoje praticamente está na versão 5, se não me engano. Bom, a gente vai fazer a pokezinha nossa com .NET Core mesmo. Beleza? Vou precisar arrastar o meu vídeo daqui, avançar. Nesse momento a gente informa aí o nome do nosso aplicativo. A gente vai colocar aí aula inicial e create. Nesse momento o Visual Studio está preparando para você ir no diretório, né? Toda a estrutura aí para você iniciar seu trabalho aí com o .NET. Um detalhe importante. Eu esqueci de selecionar a linguagem, né? Então, assim, ele veio aqui para mim a opção de trabalhar com o VBNet. A gente não vai abordar VBNet nesse vídeo, e até porque nosso foco principal é C Sharp. Então, com isso, a gente vai dar um file, close solution, e vamos iniciar novamente. Então, create new project. Console. Aí tá vendo que vem a letrinha VB e a letrinha C Sharp? Então a gente vai escolher a opção C Sharp, .NET Core C Sharp. O mesmo procedimento. Bom, ele não vai aceitar, né, porque já tem um diretório com o VB lá. Beleza.
Tá aí nossa aplicação Console Application. Ela é composta de uma solução, ele gera um arquivo chamado SLN na sua máquina, e dentro dessa solution, né, que a gente chama, ele tem um projeto do tipo, aí você pode acessar aqui as propriedades através do botão direito propriedades. Ele vai falar para a gente que esse é um projeto com assembly, que é o registro dele de DLL no sistema operacional como aula inicial. Ele está na versão .NET Core 3.1 e ele é do tipo Console Application. Se fosse o Windows Form, ele era do tipo Windows Application, e se ele fosse uma biblioteca, era um Class Library. Bom, aqui tem outras opções, indicando a questão de build. A gente também não vai no detalhe para não dificultar aí o aprendizado. Debug. O nosso painel de trabalho, do lado direito aqui, esse Solution Explorer, ele vai exibir a sua solução, os seus arquivos, né, presentes na solução. Embaixo a gente vai ter uma aba de propriedades. Então, assim, no arquivo corrente ele vai te exibir algumas informações. Então, assim como está marcado o projeto, ele está falando que o nome dele é esse, ele está localizado nesse arquivo, nesse diretório. E tem o Git também, que a gente não vai entrar no detalhe, que é a questão de versionamento nesse momento. Então, assim, é muito conteúdo para quem está começando agora. Então, vamos mais devagar aí, pisar um pouco no freio. Com relação à sua área de trabalho, a gente tem a opção aqui de debug e release. Então, todo momento que a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai trabalhar em cima de debug, onde a gente vai conseguir navegar step by step no código. E quando a gente for publicar, que é a ação que você está pronto, você pega seu software e vai gerar um arquivo, uma pasta com os arquivos, ou um executável para pôr no cliente ou em algum lugar, a gente vai gerar como um release. Por que como release? Porque com o debug ele tem mais arquivos que são exclusivos para a gente conseguir debugar o código mesmo. E o release é um pacote mais clean, específico mesmo somente para rodar na máquina do cliente. O tipo de CPU, a gente vai usar sempre a opção NCPU para rodar tanto em plataforma x64 quanto x86. E o botão de iniciar, que é o nosso start, né, para rodar a nossa aplicação. E aí tem diversas opções aqui para você preencher a sua área de trabalho, né? Assim como qualquer outra ferramenta, Word, Dreamweaver. Então você vai montando conforme a sua necessidade e se sentir mais confortável. Então versionamento, ícones para facilitar a conexão com MySQL, facilitar o trabalho com HTML, debug, então um complemento de debug. E o próprio build em si, o build é uma ação que a gente faz no código para garantir que ele está compilável sem nenhum erro. Então, por exemplo, como a gente começou o código agora, a gente vai dar um botão direito, Build Solution, que é o Ctrl+Shift+B. Ele vai validar todo o nosso código e vai falar, opa, buildado com sucesso sem nenhuma falha. As outras opções que a gente tem, Rebuild, quando a gente tem vários projetos, então ele limpa as pastas no seu diretório físico, né, as pastas descompiláveis, e sai buildando todos os projetos junto. O Clean Solution, ele limpa as DLLs que foram geradas, né, e toda vez que você dá um build, ele gera algumas DLLs na pasta bin, dentro do seu projeto. E às vezes você tem problema de compilação, aí você dá um clean, ele limpa e gera tudo de novo. Então acaba que você evita alguns problemas. Bom, o resto aqui não é relevante para esse momento, porque a gente não tem projeto de teste. A gente não vai versionar o código. E alguns atalhos, né? Rename, copiar o caminho inteiro do arquivo físico, abrir onde está a pasta, né? A gente pode até abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, lembrando aí que ele exibe, né, um arquivo SLN, que é a solução que eu falei, né? A pasta onde que é o único projeto.
A gente tem a pasta bin e a pasta obj, então são duas pastas geradas na compilação do meu arquivo CSPro e as minhas classes.cs que são geradas durante o meu projeto. Se a gente rodar de cara, ele já vem aqui avisando que a gente vai fazer nosso primeiro Hello World, né? Que é um termo popular aí para quem está começando agora. Então, a partir do momento que a gente rodou a aplicação, ele lançou a mensagem no nosso console, né? Hello World. E já deu um exit code 0 que tipo, já encerrei. Estou fora, só apertar aqui um espaço, finaliza. O nosso program CS é a nossa classe principal. O que seria a classe principal? A gente, dentro de um projeto, a gente tem vários arquivos. E se a gente não avisar para o projeto qual que é a classe principal que vai ser executada primeiro, ele não vai saber. Então, assim, por padrão, quando você tem uma aplicação do tipo Console Application, Windows Form, tem outras também que agora não me recordo, sempre vai ter um class program e um método chamado stackVoid_main. É como se fosse, tipo, começa por aqui, entendeu? E aí daí pra frente você ramifica aí o seu projeto, tipo, faz isso, faz aquilo, passa por ali, passa por ali. Então todo o projeto, seja ele console application, web, sei lá, qualquer outro template, sempre tem um pontapé inicial. No caso dos console application, é o método void main da classe program, e das aplicações web, vou mostrar depois, é o startup. Então tem o startup, com as versões mais antigas tem o global Ajax, e assim vai. Bom, o que é uma classe e o que é um método? Bom, uma classe tem algumas definições, eu não vou entrar no detalhe também de definição, o nosso objetivo é ser mais prático, né? Então depois é bom aí, se você não tem noção nenhuma de programação, dá uma olhada aí sobre orientação a objeto, classe, polimorfismo, herança, né? E para você entender certinho, mas a grosso modo, a nossa aplicação aqui é uma estrutura organizacional, né? Para a gente separar o conteúdo do nosso código. Então eu tenho a nossa namespace, que seria como se fosse diretórios, né? Todo esse código vai ficar abaixo dessa namespace. Então nesse caso, a nossa classe program representa aí o nosso pontapé inicial. E dentro da classe pode ter diversos métodos, que seriam as ações, né? Então assim, eu tenho a ação principal, mas eu posso ter uma ação aqui, por exemplo, uma ação do tipo pública. Ela não vai me retornar nenhuma, na verdade eu coloquei pública aqui em português, mas pública. O void indica que não há retorno, como se fosse uma via de mão única. Escrever olá, sempre usando parênteses, que seria a nossa passagem de parâmetros. Nesse caso a gente também não vai passar nada, e os colchetes para indicar a delimitação do nosso método. Começa aqui e termina aqui. Tem bastante linguagem com sintaxes semelhantes, principalmente essas novas aí de JavaScript e o próprio Java em si. Deixa eu apagar aqui dentro do main o console writeLine e vai colocar a chamada para o nosso método escrever olá. Aí ele está fazendo quando indica vermelhinho, ele acusa um erro. Só você encostar o mouse que ele vai falar, um objeto é referenciado, ele não é do tipo estático. O que é estático? Estático é que eu não preciso criar uma instância, eu não preciso reservar uma área na memória para poder ficar esse objeto carregado. Então ele pode ser acessado diretamente. Para isso é só eu colocar a palavra static no meu método. Então eu estou dizendo que ele não precisa ser instanciado através da minha classe para acessar ele. Bom, quando eu executar isso aqui, ele vai passar
dentro desse método e vai escrever essa informação. Do lado esquerdo tem uma barra onde a gente consegue colocar algumas marcações. Por exemplo, o breakpoint. O que é o breakpoint? O breakpoint é um ponto de parada. Quando eu rodar a aplicação, eu quero que pare nesse exato momento. Bom, e quando eu acionar o meu start ou apertar F5, ele vai cair dentro do meu método main. Bom, conforme caiu agora, né? Aí eu tenho a opção de apertar o F10, que eu avanço sem entrar no método, ou eu aperto o F11, que eu entro dentro do método. Então eu apertei F11, eu entrei aqui. Se a gente deixar o terminal aqui do lado, quando eu apertar um F10 de novo, ele já vai ter escrevido Hello World. E com isso ele encerra a execução. Bom, legal, gostei desse negócio aí de Hello World. Agora a gente vai evoluir um pouquinho para entender um pouco sobre variáveis. O que seriam variáveis? Eu tento sempre trazer para um contexto aí do mundo real, né? Fazendo uma analogia para quem realmente é cru, não sabe mesmo do que se trata. Imagina aí um pote, né? Eu tenho dois potes aí, um pote menor e um pote maior, como se fosse uma caneca e uma jarra de suco. Cada uma tem a sua capacidade, assim como uma variável. Tem variável que consegue receber menos informação e outra que consegue receber mais informação. E para o cenário de caneca e jarra, elas recebem provavelmente o mesmo tipo de conteúdo, o que é um conteúdo líquido. Então, assim, eu tenho uma jarra que recebe mais líquido do que uma xícara que recebe menos líquido. Então, se a gente for trazer para um código, seria dessa forma. Eu tenho uma xícara que é do tipo byte. Então, aqui, xícara. Ok. E eu tenho uma jarra que é do tipo int. Então, traduzindo essa analogia que eu fiz, no código seria dessa forma. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a xícara ela é do tipo byte. O byte ele é uma representação numérica menor que você consegue armazenar informações de 0 a 255, se não me engano. 256, não, é 0 a 255, começa 0. Então, assim, se eu colocar aqui 300, já vai dar erro na minha aplicação, porque ela não comporta essa quantidade de número. Se eu colocar 100, beleza. O int, ele tem algumas variações internas, de int 16, int 32 e int 64. Mas, a grosso modo, o pessoal usa o int sem nenhum tipo de especificação, que é onde ele armazena 32 bits, né? Então, dá aí algo em torno de, não sei, acho que é 1 milhão e alguma coisa assim, para positivo e para negativo. Então, é como se fosse a jarra mesmo, consegue armazenar aí, tipo, números bem grandes, certo? Voltando um pouco para a analogia. A gente tem então aí os dois recipientes, né, do tipo numérico, né? E a gente tem também aí, vamos colocar um exemplo aí de um post-it, né? Um post-it ou uma agenda. Ela recebe informação do tipo texto, né? Então, assim, a gente não vai jogar água no livro. Isso vai dar erro, né? Então, assim, para um livro, ele recebe somente texto mesmo. Então, para o código, ele é traduzido em forma de string. Então, da mesma forma, eu declaro aí uma variável string, sempre colocando do lado esquerdo o tipo livro. E ela vai receber, aí eu preciso passar entre aspas, para dizer que é um texto, né? Escrito. Bom, fazendo essa relação do mundo real, seria isso. Dentro do código, a gente tem diversos tipos para representar N formas, porque não dá para a gente ficar colocando tudo em um único conteúdo. Por exemplo, para tratar a questão de monetária, né, dinheiro, tratamento de casas decimais, a gente usa o decimal.
dinheiro, a gente recebe também números. Tem também double, que é preencher, sei lá, tratar. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Margem. Bom, e aí a gente tem variações desses tipos, né? Então, eu vou só dar um exemplo, mas a gente vai trabalhar a princípio com esses valores mesmo. Então, a gente tem string com colchetes que representam array. Então, na faculdade aí, ou nas aulas que você tem aí de curso técnico, você vai aprender array. Array é um tipo que você consegue armazenar em posições, né? Então, na posição 0 eu tenho um valor, na posição 1 eu tenho outro valor, na posição 3 e assim sucessivamente. E, bom, e aí vai, assim, se você pegar aí mesmo a quantidade de tipos que tem aí, tem bastante opções aí para cada caso você vai trabalhar, mas as mais comuns são essas, que são os tipos numéricos, né, tipo texto, e tem também um tipo que é bastante usado, que é o booleano, que representa o verdadeiro ou falso, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, pergunta. A gente já pode definir um valor chamado de false ou true, né? Bom, o próprio Visual Studio ele já marca aqui, né, falando para você um verdinho indicando que a variável está declarada, mas nunca é utilizada. É só um alerta mesmo, isso não vai impedir de você rodar sua aplicação, mais para não gerar código sujo na sua aplicação. Voltando aqui um exemplo do escreva olá. Vamos supor que a gente vá utilizar a variável livro, né? E a gente, ao invés do escrito, a gente vai escrever lá, olá mundo. Olá mundo. Agora a gente quer escrever ela no console através do console.writeLine. Então a gente vai apagar aqui o texto. Ok? Esse método nosso vai passar a receber uma string, texto. E esse texto eu vou utilizar para escrever no meu console. Porém, agora eu preciso passar a chamada desse método. Então, quando você escrever o nome do método e abrir o parênteses, ele já vai sugerir para você, ó, eu espero uma informação do tipo texto. Aí eu vou passar o livro. Beleza, então quando eu rodar a aplicação, ele vai chamar o meu método escreveu lá, vai passar a informação do texto, né? Que agora aqui, dentro do meu método, eu posso atribuir outro nome para essa variável. Não necessariamente eu preciso pôr livro. E ele vai dar o console.write. Dentro do console, que são essas bibliotecas nativas, a gente tem diversas opções, não necessariamente o writeLine. Então a gente tem outros métodos, né, que é representado por essa caixinha. Então limpar, o bip eu não sei o que faz. Parece que emite um som, né? Play the sound, né? De um bip. Então ele deve apitar naquele, se você tiver desktop, aquele chipzinho que fica, né, na aplicação. Então assim, tem outros métodos, né? Assim como o de leitura para ler a informação do terminal quando você digitar, quanto você escrever. Você pode escrever o writeLine, que é um registro por linha, ou o write, que ele vai socando tudo na frente. Bom, vamos colocar um breakpoint, né? E rodar para a gente validar essas informações. Beleza, aí lembrando do F10 e F11, né? F10 ele vai passar e a gente consegue voltar também o step onde a gente queria, desde que não caia numa exceção. E eu posso apertar o F11 para entrar. Nesse momento eu já tinha escrito, né, Olá Mundo. Como eu voltei, eu vou escrever de novo Olá Mundo. Ah, não quero escrever de novo, posso voltar. Posso fazer isso diversas vezes. Essa é a flexibilidade que dá o Visual Studio. O pessoal também utiliza o VS Code. Eu trabalhei com ele algumas vezes, mas no front, né? Eu particularmente ainda prefiro o Visual Studio para trabalhar.
E é isso, com isso ele dá como encerrado, né, a aplicação. E a gente falou, né, de variáveis, e falou de escrever, né. Para a gente fechar nosso assunto aí de console application, eu vou fazer uma estrutura condicional. O que é uma estrutura condicional? Da mesma forma que a gente tem as variáveis, né, que não se tem a jarra, o livro, etc., a gente tem condições. Então, assim, como a gente está falando de uma estrutura lógica, que programação, né, lógica de programação, a gente tem caminhos diferentes com base em estruturas condicionais. Então, eu posso, por exemplo, perguntar se alguma coisa vai fazer isso, então faça isso. Se não, faça outra coisa. Então vamos melhorar nosso código aqui da seguinte forma. Vamos colocar aqui. É a primeira vez. Vamos colocar o H aqui, porque a gente não costuma usar caractere especial no código, se cedilha, tio, tudo isso você realmente tem que evitar, porque não é comum, não é convencional, dá problema, principalmente quando você trabalha com multiplataforma. Então evite mesmo acento, C cedilha, espaço, tracinho, isso aí gera problemão. É a primeira vez, a gente vai atribuir o valor true, ok? E a gente vai duplicar nosso método agora. Ctrl+C, Ctrl+V, olá. A gente tem o escrever olá, escrever já aprendi. Ok? Olha que legal que tá ficando nosso código agora, hein? A gente vai dar um enter aqui. E agora a gente vai escrever um comando novo, né, chamado if, que representa o se. Se é a primeira vez, eu vou abrir um colchetes e vou escrever essa informação aqui. Agora eu não vou usar mais a variável, vou escrever direto aqui mesmo. Olá, mundo. E se porventura não for a primeira vez, eu vou colocar um else que representa então, né? Se positivo, faça. Se não, então faça isso. Escrever, aprendi. Você está vendo que o IntelliSense, que é essa sugestão que o Visual Studio dá, ajuda bastante. Já curti o canal. Vamos remover aqui os espaços para não gerar DLLs com tamanho grande. E é isso. Então, assim, quando a gente rodar, ele vai validar a informação da variável. Então, a variável está representada por true. Então, ele deve entrar nesse bloco de código, ok? Vamos lá? Beleza. O valor da variável é true, então ele vai entrar aqui e vai escrever olá mundo. Como a gente está trabalhando com essas versões mais novas do Visual Studio, tem casos que a gente consegue alterar o valor da variável em tempo de execução. Então a gente consegue mudar, por exemplo, a false. Agora o valor da a primeira vez é false. Então já não é a primeira vez, eu já aprendi com o Rodolfo aí, o canal é legal, já curti, me inscrevi. Então eu já sei fazer um Hello World no Visual Studio, já vou chegando aí para começar a programar. Então ele já entra no else, né? Uhul, já curtiu o canal. Uhul, já curtiu o canal. Então beleza, a gente aprendeu aí a estrutura condicional aí, trabalhando aí com C Sharp, né? Que é essa linguagem bem tranquila, sempre delimitando, né, o início e o fim e finalizando a instrução com ponto e vírgula. Bom, a parte de console application é isso.